Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 908. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 19 minutos da manhã de segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado, segue tarifado e incontornavelmente tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para mais esse episódio, para esse bate-papo 908. É um prazer estar aqui mais uma segunda-feira de manhã para a gente repercutir um pouco o que aconteceu desde sexta-feira, né? O último episódio que a gente gravou aqui foi na sexta-feira pela manhã. Aliás, gravamos um episódio sobre a Índia, que essa semana agora vai fazer cada vez mais sentido, né? Por que a gente falou sobre a Índia, a posição indiana ali entre Estados Unidos e Rússia, né? A importância que o petróleo russo tem, que a economia norte-americana tem para os indianos. E nesse episódio de hoje, Daniel Souza, a gente traz as atualizações ao longo dos últimos dias. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente por essa live que a gente faz no YouTube. Então, o pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo, que é de onde sai, inclusive, a gravação, que vai para o pessoal que nos acompanha no podcast. E, Daniel, ao longo da semana passada, um dos temas que a gente falou aqui várias vezes foi que o Trump começou a dar indicativos de que gostaria de se encontrar com Putin e era sem demora. Não, indicativos, Tanguy, eu ofereço quando preciso de você em alguma questão. O que o Trump estava fazendo era algo muito mais explícito, digamos assim, né? O Trump estava querendo, de qualquer maneira, ter uma foto ao lado do camarada Putin. Pois é, não, porque claramente o Trump já quer se encontrar com Putin há muito tempo, só que o tema parecia meio adormecido, né? A gente tinha tempo que não ouvia falar na possibilidade, quando é que vai acontecer e tal. E, de repente, no final da semana passada, veio o anúncio de que, na verdade, o Trump chegou a dizer que, olha, quero que na semana que vem, isso na semana passada, ou seja, essa semana agora, esse encontro aconteça. A Rússia confirmou, né? O Kremlin falou assim, ó, a coisa tá andando, né? É possível que aconteça. Começou a se falar nos Emirados Árabes Unidos, né? Os Emirados Árabes Unidos talvez como um local onde os dois poderiam se encontrar. E acabou que na sexta-feira, Daniel, veio o anúncio de que o encontro vai acontecer no dia 15 de agosto, também conhecido como essa semana agora, tá? E os dois vão se encontrar, é maravilhoso, né? Os dois vão se encontrar no Alasca, um território que já foi russo, foi comprado pelos Estados Unidos. E na pauta, Daniel Souza, aí a coisa ela só melhora. Na pauta, eles vão buscar a solução para a guerra. E aí, o Tanguy que está dizendo. Não é o Tanguy que está dizendo. Isso aqui é Donald Trump. Mas eles chamaram o Zelensky, né, Tanguy? Porque afinal o Zelensky faz parte da guerra. Então, preste atenção como é que a coisa toca no Zelensky. Mas o que ele disse foi o seguinte, um evento na Casa Branca, Donald Trump disse o seguinte, nós vamos recuperar alguns territórios e trocar alguns territórios. Aí você fala assim, mas trocar território americano? Não, trocar território ucraniano. Haverá algumas trocas de territórios para o benefício de ambos. Zelensky está de acordo com isso, Tanguy? Ele foi consultado? Certamente, né? Então, o que o Zelensky disse, Daniel Souza, é que, olha só, eu não estou participando, eu não tô fazendo parte da coisa, né? Mas, basicamente, o que o Trump está dizendo, Daniel, eu vou me encontrar com o presidente Putin, a gente vai buscar uma solução para a guerra que envolve a troca de territórios, mas o Zelensky não foi convidado, o Zelensky não está dentro, o Zelensky não foi perguntado. Então, a gente tem uma situação, Daniel, na qual os Estados Unidos estão negociando territórios que não são seus. O ponto é esse. E aí ficou muito claro para todo mundo, Daniel, que o Trump está sugerindo é que vai haver uma troca de territórios. Olha como é que a coisa pode se encaminhar. Imagina como é que o Putin está feliz com essa oportunidade. Que os Estados Unidos podem aceitar negociar a troca de territórios ucranianos ocupados pela Rússia por territórios ucranianos não ocupados pela Rússia. Por exemplo, a Rússia ela já tem territórios grandes ali em Luhansk e Donetsk. Particularmente Luhansk ela já tem 100%. Donetsk ela está ali na casa de 70% a 75% ocupado. Tá? Então a Rússia já tem
mais 70% de Donetsk ocupado. Só que a Rússia também tem territórios mais ao norte que não são exatamente os objetivos primários da Rússia, como, por exemplo, Sumy, ou então outras regiões mais ao norte da Ucrânia, que eventualmente possa haver uma troca, ou seja, a Rússia desocupa um território ucraniano para ficar com um território ucraniano que a Rússia ainda não conseguiu ocupar. Então, basicamente, Daniel, a Ucrânia ela entra como simplesmente o sparring da coisa. A Ucrânia ela entra como o país que vai perder alguns territórios para recuperar alguns outros territórios que são secos. E a Ucrânia não foi incluída. Na primeira vez que o Trump falou sobre a possibilidade de encontrar com Putin, Trump, falou assim, olha, eu acho que o Zelensky deveria estar. O Zelensky, inclusive, falou assim, se isso aí acontecer, vai ser uma oportunidade, mas eu gostaria que os europeus estivessem também. E aí, a meu ver, Daniel, na hora que ele fala que os europeus têm que estar também, o Putin já diria que não de qualquer maneira, mas o próprio Trump diz, não, os europeus não. Os europeus não. Vai encher de gente, um monte de apoiador da Ucrânia, vai diminuir o brilho da coisa, vai tirar meu destaque e tal. Se for para ter Ucrânia e trazer um monte de europeu, vai trazer alemão, vai trazer francês, eu não gosto desse povo, povo chato. Vai trazer aquela maluca daquela Ursula von der Leyen, que eu também não gosto, que diz que, tem que defender a Ucrânia e tal. Então, se for para ter muita gente, vai ser só eu e o meu brother Putin. Então, Daniel, os dois vão se encontrar essa semana agora para discutir, né, o encontro vai acontecer na sexta-feira, para discutir o que vão fazer com os territórios ucranianos, sem a presença nem do Zelensky e nem dos europeus, para discutir o futuro dos territórios ucranianos. Né? Então, assim, não há nenhuma chance da Ucrânia sair minimamente satisfeita de qualquer coisa que seja conversada nesse encontro. Claramente, o Zelensky, Daniel, ele tentou não irritar o Trump. Né? A gente sabe que o Zelensky ele fica no limiar ali entre contradizer o Trump, mas também não tentar irritar. Então, ele apenas disse que os territórios ucranianos não serão cedidos, mas não foi além, não foi agressivo. Mas tenho certeza que ele vai perder algumas noites de sono daqui até sexta-feira, Daniel. E o Trump segue na mesma batida, né, Tanguy? Ele é um peacemaker, ou seja, ele celebra acordos de paz, ele parece absolutamente focado em ganhar o Prêmio Nobel da Paz e ele quer que algum tipo de acordo seja alcançado, mesmo que para isso tenha que sacrificar uma parcela importante do território ucraniano, azar da Ucrânia, mesmo que isso signifique um elemento adicional de insegurança para o continente europeu, azar do continente europeu. A bem da verdade, o Putin tem avançado muito militarmente ao longo dos últimos meses por conta do Trump. Quer dizer, o Trump, ao não oferecer ali um respaldo à Ucrânia como seu antecessor oferecia, na prática deixou a Ucrânia vulnerável e, consequentemente, o Putin teve espaço para avançar bastante no campo de batalha. Agora, seguindo para a próxima pauta, Tanguy, na última sexta-feira, entraram em vigor as tarifas dos Estados Unidos contra mais de 90 países. Era aquele grosso do número de países, acabou realmente tendo início de vigor, né, o início de funcionamento das tarifas na última sexta-feira. Essas tarifas variam ali entre 10% e 50%. É interessante porque o Bessent, que é o secretário do Tesouro, afirmou que essas tarifas devem ser reduzidas gradualmente no futuro, conforme os desequilíbrios comerciais forem corrigidos. Achei um pouco estranho, achei que ele prometeu um pouco na volta a gente compra, mas de qualquer maneira, ele fez ali uma comparação com um cubo de gelo derretendo, ilustrando que as tarifas deveriam desaparecer com o tempo, à medida que os ajustes forem feitos. O objetivo fundamental seria aí reduzir o déficit comercial americano, que atingiu mais de 1,1 trilhão de dólares em 2024 e, consequentemente, as tarifas podem reduzir as importações e, consequentemente, também reduzir o déficit, além de proporcionar uma importante arrecadação de impostos para o governo. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades aqui no Petit Jornal. Ele também, o Bessent, acabou destacando o uso das tarifas como ferramenta diplomática, né? Porque além de gerar receitas, protege a indústria doméstica e pode servir para pressionar países
com o objetivo de alinhar esses países ao interesse dos Estados Unidos. E sabemos que isso é absolutamente eficaz. Sabemos que os países estão todos aí mudando de comportamento por conta dos Estados Unidos da América. Mas o que a gente acaba observando é que, nesse sentido, não há muita surpresa em relação ao comportamento do governo Donald Trump. Aliás, ele prometeu durante a campanha que aumentaria tarifas, que traria ali, através das tarifas, indústrias de volta para os Estados Unidos. Ele tem legitimidade para implementar uma política protecionista. A grande crítica que se faz sempre é a maneira como isso está sendo feito. Se isso vai atingir o objetivo esperado ou não, aí é problema dos americanos. Os americanos fizeram uma escolha, o presidente está levando adiante essa escolha e eles vão assumir ali as consequências, sejam elas quais forem. Mas a maneira como está sendo feito acaba gerando muita incerteza, acaba fragilizando o dólar, acaba fazendo com que os Estados Unidos se distanciem de aliados importantes dentro de um contexto internacional conturbado. Mas, como você descreveu há pouco, os Estados Unidos parecem, nesse exato momento, muito mais interessados nos grandes líderes, nas grandes lideranças, e não exatamente nos aliados. É quase uma era de impérios. Eu sou um império, eu só quero dialogar com outros impérios. Os países que não estão na mesma prateleira que eu não tenho interesse, eu não tenho nenhum tipo de vontade de dialogar. Eles que me obedeçam. O tal do Canadá, o tal da Europa, me obedeçam, não quero ficar fazendo concessões para vocês, não, porque isso é uma perda de tempo. Eu vou apenas conversar com quem importa. Não necessariamente são meus aliados, obviamente, é o caso da Rússia, é o caso da China, mas é quem merece uma parte do meu tempo. Importante destacar que no caso da Rússia e da China, nós não temos aí as tarifas sendo incluídas nessas dezenas de países. A China, existe a expectativa de um adiamento para que você tenha negociações por mais 90 dias. E a Rússia também não, né, Tanguy? A Rússia, nós temos aí uma conversa com o Putin nos próximos dias e, consequentemente, nada de tarifaço para a Rússia, embora o comércio entre Rússia e Estados Unidos seja praticamente nenhum, praticamente inexistente, desde a guerra entre Rússia e Ucrânia e as pesadas sanções que foram sequencialmente sendo impostas pelos Estados Unidos à Rússia. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a relação dos Estados Unidos com o narcotráfico na América Latina. Eu sei que isso é um tema sensível para a América Latina. Os Estados Unidos, mais de algumas vezes, né, já fizeram intervenções na América Latina, já fizeram isso, inclusive, justificando por conta da atuação do tráfico de drogas e tudo. E Donald Trump, desde o primeiro mandato dele, falou várias vezes sobre a possibilidade de bombardear instalações de narcotraficantes em território mexicano. Então ele falou, olha, os Estados Unidos precisam agir contra os cartéis no México, porque essas drogas entram nos Estados Unidos, mesmo que seja militarmente. Precisamos agir. Na campanha de 2024, inclusive, Daniel, do ano passado, né, que o levou, portanto, a esse segundo mandato, ele falou, mais uma vez, sobre a utilização de forças armadas contra uma guerra aos cartéis, né, contra os cartéis. Em abril desse ano agora, já como presidente, ele inclusive perguntou, é até engraçado, né, mas ele perguntou para a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, se ela concordaria em os Estados Unidos enviarem forças armadas para combater os cartéis. Você aceitaria isso se de repente eu invadisse seu país e, agisse, usasse forças armadas contra os cartéis e tal? E ela disse, óbvio que não. É claro que eu não autorizo, né? Essa é uma questão doméstica, né? Enfim. E aí, nesse final de semana agora, Daniel, o New York Times divulgou, então teve acesso de alguma forma, a gente não sabe exatamente como, a uma autorização, uma diretiva secreta que foi emitida por Donald Trump em direção ao Departamento de Justiça e ao Pentágono, que autoriza o Departamento de Defesa, né, enfim, o Pentágono, a empregar a força militar contra cartéis latino-americanos classificados como organizações terroristas. A gente já falou sobre isso algumas semanas atrás, que o Trump ele passou a considerar que cartéis podem sim ser caracterizados como organizações terroristas. Na legislação americana, isso facilita uma série de trâmites, né? Então, se for terrorista, uma série de prioridades, uma série de vantagens, uma série de coisas que se facilita para a utilização da força. E agora, portanto, por meio dessa diretiva, você estabelece a possibilidade de operações diretas em alto mar
e em solo estrangeiro. Isso aqui é uma diretiva, Daniel, que é muito importante, é muito sério quando a gente pensa nisso, sobretudo vindo dos Estados Unidos, que a gente sabe que é um país que já fez isso algumas outras vezes, né? Então é importante lembrar que, por exemplo, em 1989, né, em dezembro, né, perto do Natal, os Estados Unidos invadiram o Panamá e prenderam o presidente do país que tinha envolvimento com tráfico de drogas, né, que era o Noriega. Os Estados Unidos agiram na década de 90, tanto na Colômbia quanto no Peru, exatamente para combater também tráfico de drogas, às vezes com autorização desses estados, às vezes agindo de maneira meio numa zona cinzenta, né, áreas ali em que não tinha exatamente uma autorização, mas que essa possibilidade era utilizada de qualquer maneira. Agora, não está claro o que o Departamento de Justiça e o Pentágono tiveram como opinião, se eles participaram, se teve algum documento, sei lá, juridicamente considerando que aquilo ali é válido, porque você tem uma série de brechas, né? Como é que os Estados Unidos podem usar a sua força militar fora do seu território? Existe uma lei nos Estados Unidos, Daniel, de 1868, que é a Lei Posse Comitatus, que limita as possibilidades do exército americano exercer funções de imposição da lei, né, como forças policiais. Então, os Estados Unidos não podem, segundo a própria lei americana, utilizar uma diretiva do presidente para forçar a aplicação da lei por meio do exército, dentro do território americano ou fora do território americano. Isso levaria, portanto, a uma série de embates possíveis entre o presidente dos Estados Unidos, né, o executivo, e o legislativo. Afinal de contas, poderia passar a haver mortes, né, assassinatos no exterior de pessoas que não são uma ameaça imediata aos Estados Unidos sem autorização do Congresso. Ou seja, tem uma série de questões legais aí que estão sendo vistas nos Estados Unidos, mas para a gente aqui não é exatamente a questão legal americana que importa. Para a gente aqui o que importa é os Estados Unidos estão abrindo uma brecha para a utilização da força militar contra cartéis de tráfico de drogas fora dos Estados Unidos. Tudo isso, alguns dias depois de os Estados Unidos terem apresentado, isso aqui a gente falou recentemente, uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que pudessem levar à captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, considerado um dos líderes do Cartel de los Soles, né, o cartel dos sóis, considerado pelos Estados Unidos já como organização terrorista, e no mesmo dia em que isso é divulgado, em que esse plano do Trump é divulgado, a recompensa pelo Maduro foi duplicada, ou seja, passou de 25 milhões de dólares para 50 milhões de dólares. Ou seja, Daniel, o que eu quero dizer com isso não dá para saber se isso vai acontecer, quando vai acontecer, mas se daqui a algum tempo os Estados Unidos lançarem alguma operação militar na América Latina, contra a Venezuela, contra o México, justificando que é para combater tráfico de drogas e dizendo que isso está embasado numa diretiva do presidente, isso não vai ser exatamente uma surpresa. Vamos acompanhar, Daniel, para onde isso vai levar, naturalmente. Esses são os dois principais países que se preocupam. O México, que é de onde, aliás, boa parte do tráfico de drogas para os Estados Unidos, tem uma fronteira muito extensa, e a Venezuela, afinal de contas, Nicolás Maduro é considerado um líder de um cartel considerado também terrorista pelos Estados Unidos, Daniel. Essa diretiva que vai ao encontro de uma lógica do governo Trump, aliás, que já foi explicitada por vários membros da administração Trump, de que as Américas têm que voltar a ser área de influência dos Estados Unidos, né? Por bem ou por mal. Afinal, você já teve aí uma perda de influência para os chineses muito significativa ao longo dos últimos anos, por conta de uma fraqueza dos americanos, por conta ali de uma falta de respeito aos americanos, por conta de uma fragilidade. Tudo mudou agora na administração Trump, esse é o discurso, e, consequentemente, eles vão fazer o que for necessário para manter a segurança dos Estados Unidos e para manter a influência americana no continente. E essa diretiva é mais um tijolinho dentro dessa lógica que está sendo construída. Avançando, Tanguy, eu queria destacar que a Índia ela cancelou a viagem do ministro da Defesa Rajnath Singh a Washington. Essa viagem do ministro da Defesa indiano anunciaria a compra de veículos de combate Stryker, a aquisição de mísseis antitanque Javelin, a compra de 6 aeronaves de reconhecimento Boeing P-8I e sistemas de apoio para a Marinha Indiana, e na prática essas
compras estão suspensas. Estão suspensas porque nós vimos na semana passada a Índia sendo alvo de uma tarifa adicional de 25%, somando-se aos outros 25% que a Índia já estava recebendo. Na prática, a Índia agora tem 50% de tarifas, caso queira exportar produtos para os Estados Unidos. A suspensão na aquisição de armas americanas acaba sendo a resposta dos indianos a esse tipo de postura americana. Os indianos, inclusive, deixaram muito claro, olha, se vocês voltarem atrás, a gente também pode voltar atrás e pode reconsiderar e voltar a comprar os armamentos americanos. Uma das coisas que o Trump gosta muito é de vender armamentos americanos, aliás, em acordos comerciais importantes, como foi o caso da Europa e também do Japão. Dentro ali dos aspectos negociados estavam a venda de armamentos americanos. Então, olha, vocês vão comprar mais produtos americanos, entre eles armamentos. É importante destacar que a Índia é a segunda maior compradora de armas do mundo, a segunda maior importadora de armas do mundo. E, consequentemente, perder a Índia como cliente é algo que certamente vai incomodar os Estados Unidos. Essa acabou sendo a reação inicial imposta pelos indianos. É claro que os indianos compram muita arma da Rússia e têm sinalizado aí a possibilidade de comprar mais arma da Rússia. Você até chegou a falar sobre isso aqui no Petit Jornal semana passada, Tanguy, mas de qualquer maneira é uma forma de apertar onde dói nos americanos, pelo menos os indianos consideram que nesse momento é a forma que eles têm de, olha, vamos negociar, vamos conversar, ou vocês vão seguir com esse troço, com essa tarifação de 50% contra mim e, consequentemente, eu vou ter que seguir um outro caminho. É sobre isso que a gente acaba tendo essas negociações que tendem a ficar muito tensas se elas forem mantidas nessas bases. É importante registrar que a Índia é um aliado dos Estados Unidos, ou poderia ser um aliado dos Estados Unidos, dentro de uma região particularmente importante do ponto de vista geopolítico. O Modi realmente poderia ali se aproximar do Trump, o Trump poderia buscar esse tipo de aproximação, mas a lógica agora é a lógica do grande porrete, né? É a lógica do Big Stick. Embora seja um pouco diferente do Big Stick lá do Ted Roosevelt, porque o Ted Roosevelt dizia tem uma fala mansa e um grande porrete. A fala mansa acabou, ficou só o grande porrete durante a administração do Trump. É isso, Daniel Souza. Agora, no meio dessa seriedade toda, a gente pelo menos tem os momentos aí no qual a gente, sei lá, a gente se diverte um pouco com a Geleia da Shakira. Me conta, Daniel, o que a Geleia da Shakira traz pra gente hoje? Na Geleia da Shakira de hoje, Tanguy, eu quero destacar uma publicação do perfil oficial da Casa Branca. Sim, o perfil oficial da Casa Branca publicou no X, nesse último dia 10 de agosto, nesse domingo, um vídeo. E neste vídeo, Tom Homan, que é justamente o czar, né, da fronteira do governo Donald Trump, ele aparece caracterizado como o bebê sol do programa infantil Teletubbies. O cenário mostra o sol subindo atrás do muro construído por Trump entre trechos da fronteira entre Estados Unidos e México. E a mensagem de Homan, dirigida a imigrantes em situação irregular, é a seguinte, e aparece a voz dele falando, abre aspas, se você está ilegalmente no país, você não deve se sentir confortável de forma alguma. Se eu estiver ilegalmente em outro país, não vou estar confortável. Você também não deve estar. Porque quando você entrou nesse país ilegalmente, você cometeu um crime. Você é um criminoso! Fecha aspas. E a legenda da postagem também diz o seguinte, abre aspas. Boa manhã de domingo, exclamação. Cada imigrante ilegal criminoso será deportado. Tom Homan está tornando a América segura novamente. Fecha aspas. É isso, Tanguy, isso é maravilhoso. É absolutamente disso que nós precisamos. Precisamos de vídeos do Teletubbies para amedrontar os imigrantes, para que eles saiam correndo dos Estados Unidos. Porque afinal eles são criminosos, eles são ilegais. E assim eles devem ser tratados. Ô, Daniel Souza, o Trump é aquele roxo, né? Aquele mauzão, é o Tinky Winky. Pô, cara, se não fizer a montagem do Trump igual o Tinky Winky ainda, eu vou ficar muito chateado. Porque tem que ter uma montagem do Trump igual o Tinky Winky. Teletubbies não é minha especialidade. Eu já era um pouco velho na época do Teletubbies. Mas... Eu sei do que se trata. Mas fica o registro aí de que os Estados Unidos agora serão mais seguros porque estão publicando vídeos com o Kizar da fronteira como o solzinho do Teletubbies.
Maravilha. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Vamos deixar aqui as super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está aqui junto com a gente. Se você quer imaginar para onde está indo essa distopia que é o mundo, essa loucura que é o mundo, acessa lá petcurso.com.br, porque a gente está com um curso agora projetando, né, como é que o mundo pode se desenhar ao longo dos próximos 25 anos. É um exercício que a gente tem feito em cima das informações que a gente já tem, projeções econômicas, projeções demográficas, políticas, né, de organização política, para onde que a coisa está indo, né, e o que a gente pode imaginar para o ano de 2050. Esse é apenas um dos cursos que está lá no catálogo, e esse leve você pode assistir ao vivo, as aulas acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, mas você também passa a ter acesso a todas as aulas anteriores já gravadas no Petit Curso, né? São cursos gravados desde o ano de 2020, tem muita coisa por lá, tenho certeza que vários dos cursos vão te interessar. Aliás, um preço muito atrativo, viu? A ideia é exatamente manter o debate aberto, o diálogo aberto com toda a comunidade que se interessa por temas de política internacional e de economia. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso nós precisamos tanto do apoio de nossos apoiadores e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, no descritivo desse episódio tem várias alternativas para apoiá-lo. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, tá? Inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Hoje mais tarde tem mais um episódio. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.